pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, eu sou o professor Joaquim e vou continuar aqui resolvendo a prova do concurso de nível superior para professor da educação básica, agora do quadro 2 da Prefeitura de Rio Claro, que foi organizado pela VUNESP e aplicado em 27 de março desse ano de 2022. Nesse vídeo eu vou resolver a questão 17, que foi uma questão que tratou de mínimo múltiplo comum. Bora lá? Dois funcionários de uma escola iniciaram um curso de especialização no dia 1º de março. Um desses funcionários terá aula a cada 8 dias e o outro a cada 18 dias. E essas aulas podem acontecer em qualquer dia da semana. Cada um deles deve fazer um total de 10 aulas. Logo, o número de dias, incluindo a aula do dia 1º de março, em que ambos terão tido aula no mesmo dia, será qual dessas daqui? Então perceba, nós temos dois funcionários que começaram esse curso de especialização no dia 1º de março. Eu vou chamar esses funcionários de A e de B, e ambos começaram esse curso deles aqui no dia 1º de março. Informou que um desses funcionários vai ter aula a cada 8 dias. Então eu vou falar que o funcionário A aqui, as aulas dele acontecem de 8 em 8 dias. Enquanto que o outro, que é o funcionário B, ele informou que a aula acontece a cada 18 dias. Bom, então veja bem, se a aula desse primeiro aqui ela acontece de 8 em 8 dias, e ele teve a primeira aula dele no dia 1º, a próxima aula deve acontecer daqui a 8 dias. Portanto, a próxima aula dele vai acontecer qual dia? 1 mais 8 vai acontecer no dia 9. Então, repare, a segunda aula desse funcionário A vai acontecer no dia 9. E a próxima aula dele deve acontecer daqui a 8 dias normalmente. Portanto, daqui a 16 dias da primeira aula, então a próxima aula dele vai ser no dia 1º. Passados 16, 1 mais 16 será no dia 17. E assim sucessivamente. Já para o funcionário B, a primeira aula dele foi no dia 1º. E ele tem aula de 18 em 18 dias. Portanto, a cada 18 dias é que vai acontecer a aula dele. Se ele teve uma aula no dia 1º, a próxima aula dele será no dia 1º, mais 18 será no dia 19. A próxima aula dele será daqui a 18 dias, portanto, daqui a 36 dias dessa primeira aula. 1 mais 36, 37, e assim sucessivamente. Ele fala aqui na questão seguinte, cada um deles deve ter um total de 10 aulas. E ele falou, logo o número de dias, incluindo a aula do dia 1º de março, em que ambos terão tido aula no mesmo dia, vai ser qual dia? Repara, incluindo a aula aqui do dia 1º, qual será o próximo dia? Então, incluindo essa aula do dia 1º, qual será o próximo dia em que eles vão ter aulas no mesmo dia? Então, perceba que nós precisamos saber aqui quantos dias aqui se passaram dessa aula da primeira até chegar nessa aula aqui, onde eles vão ter aula novamente. Repare que essa quantidade de dias que vão se passar aqui, repare que se passaram 16 dias, aqui se passaram 8 dias. Então notem, esses números que nós temos aqui, que são os dias transcorridos, são todos números que são múltiplos de 8. Agora veja que para o funcionário B, os dias transcorridos foram 36, 18. Notem, esses números que nós temos aqui são todos múltiplos de 18. Então, essa quantidade de dias transcorridos aqui, da aula do primeiro dia, até chegar essa aula desse último dia, onde eles tiveram aulas juntos aqui, é um número que deve ser múltiplo, mas precisa ser múltiplo tanto do 8 quanto do 18. Então, esse múltiplo precisa ser um múltiplo comum. E repare ainda, é preciso ser o primeiro número aqui. Então, nós estamos procurando aqui o menor intervalo de tempo. Então, estamos procurando o menor múltiplo comum. Assim, o que nós queremos calcular é o mínimo múltiplo comum entre esses dois números, 8 e 18. Para a gente determinar esse mínimo múltiplo comum entre 8 e 18, vamos escrever os dois números aqui, 8 e 18. Vamos colocar aqui uma barrinha vertical. E como nós queremos é o mínimo, nós vamos fatorar esses números aqui, ou seja, decompor em fator primo. Qual é o primeiro número primo possível que dá para a gente dividir algum desses números? Repare que é o 2. 8 dividido por 2 vai dar 4. 18 por 2 vai dar 9. Ainda é possível dividir por 2. 4 por 2 vai dar 2. 9 por 2 não dá, a gente desce. Ainda é possível dividir por 2. 2 por 2 dá 1. 9 por 2 não dá, a gente desce. Agora não dá mais por 2, mas dá por 3. Vamos descer o 1. 9 por 3 dá 3.
Ainda dá por 3. Vamos descer o 1. 3 por 3 aqui vai dar 1. Quando todos aqui ficarem iguais a 1, o nosso mínimo múltiplo comum será o produto de todos esses que ficaram à direita de nossa barrinha vertical. E multiplicando isso aqui, a gente vai ter 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 3. Isso aqui vai dar 72. Assim, o nosso mínimo múltiplo comum será 72. Repare que esse mínimo múltiplo comum é exatamente a quantidade de dias que transcorreram aqui, da primeira aula até chegar a essa última. Portanto, transcorreram aqui 72 dias. Assim, a última aula, onde eles terão aulas juntos aqui, será no dia 73. E confirme que, de fato, aqui, cada um deles vai ter um total de 10 aulas. Repare, esse funcionário A, do dia 1º até o dia 73, qual foi a quantidade de aulas que ele teve? Como nós sabemos que o intervalo que passou aqui foi de 72 dias, e eu sei que o menor intervalo dele é de 8, então se eu peguei 72 e dividir por 8, nós vamos ter 9 intervalos aqui de 8. Só que a gente precisa contar aqui a aula do primeiro dia, então mais a aula do primeiro dia, de fato aconteceram aqui 10 aulas. É lógico que esse funcionário B terá mais aulas, mas esse funcionário A, ele já encerrou as aulas dele, que as aulas dele acontecem em intervalo de tempo menor. Então ele teve as 10 aulas e o funcionário B vai continuar aqui até encerrar as 10 aulas. Com a pergunta da questão, que é incluindo o primeiro dia, que foi o primeiro dia de aula, que é no dia 1º de março, ele quer saber em que dia que eles terão tido aulas no mesmo dia. Então eles terão tido aula no mesmo dia, aqui no dia 1º e também aqui no dia 73. Portanto, o número de dias, incluindo a aula do primeiro dia, em que eles terão tido aula no mesmo dia, foram 2 dias, e essa resposta a gente encontra aqui na letra B. Show de bola, uma questão muito bacana, não foi, gente? É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!